Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. A professora Roselane está aqui gravando mais uma semana de aula para vocês. Pessoal, então, para a semana 19, que começa no dia 10 e vai até o dia 14 de agosto, nós vamos estudar multiplicação de matrizes, ok? Pessoal, então, na semana passada a gente já viu multiplicação de matrizes. Nessa semana nós começamos com multiplicação de matrizes também, mas o processo aí vai mudar. Na semana passada a gente observou que quando nós queremos adicionar ou subtrair matrizes, nós precisávamos aí respeitar duas condições. A primeira delas dizia que o tipo ou a ordem da matriz deveriam ser a mesma. Ou seja, se eu tivesse uma matriz 2 por 2, a outra matriz que eu vou adicionar, ou que eu iria adicionar, também deveria ser 2 por 2. Se a primeira matriz fosse uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, a segunda matriz também tinha que ter 2 linhas e 3 colunas, ok? A segunda condição que tinha que ser satisfeita era que, quando a gente adiciona ou subtrai os elementos que são correspondentes a essa matriz. Então, quando eu vou adicionar ou subtrair, eu tenho que pegar o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B. Isso quando eu adiciono ou quando eu subtraio. A mesma coisa quando eu tinha um elemento, o segundo elemento da A, eu teria que pegar o segundo elemento da matriz B. E assim por diante, até somar ou adicionar todos os elementos das matrizes, ok? Agora, para a gente multiplicar duas matrizes, a gente também precisa verificar uma condição antes de fazer esse cálculo. Por quê? Porque na multiplicação de matrizes, nem sempre essa multiplicação é possível. Então, precisamos ficar atentos. Duas matrizes podem ser multiplicadas se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Ok? Então, observe. Ó, eu tenho aqui a matriz A, que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Né? Ó, observe. Tem 2 linhas e tenho 3 colunas na matriz A. Então, eu digo que a ordem dessa matriz é uma matriz 2 por 3. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Agora, vamos olhar para a matriz B. A matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, observe que ela é uma matriz 3 por 2. Ok? Então, gente, eu tenho que observar o quê? Número de linhas é o primeiro número, 2 linhas, e o número de colunas é o segundo número, 3 colunas. Agora, vamos olhar para a matriz B. Número de linhas, 3 linhas, número de colunas, 2 colunas. Ok, pessoal? Então, poderíamos multiplicar essas duas matrizes. Por que a gente pode multiplicar, gente? Porque se a gente observar aqui, ó, o número de colunas, aqui onde está em azul, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas, que também está em azul, da segunda matriz. Então, número de linhas da primeira matriz, ela vai ser o resultado. Ela vai nos dar a matriz resultante. Mas quando eu quero saber se essa matriz pode ou não ser multiplicada, essas duas matrizes, A e B, eu vou olhar para o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda. Se esses números forem iguais, é possível fazer a multiplicação. Ok? Então, observem, gente, que nós vamos pensar da seguinte forma. A gente vai verificar se duas matrizes podem ser multiplicadas. Então, eu trouxe aqui para vocês a matriz C e a matriz D. Então, olhem que a matriz C, ela é formada por 3 linhas
e uma única coluna. E a matriz D, ela é formada por 3 linhas e 2 colunas. Para uma matriz ser multiplicada pela outra, a gente tem que respeitar a condição que é o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, observe que na matriz C e na matriz D, nós não vamos ter essa condição satisfeita. Por quê? Olhem aqui, na matriz C, o número de colunas é 1. E na matriz D, o número de linhas é 3. Então, portanto, a condição não foi satisfeita. Nós temos aí que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Então, por isso, não é possível multiplicá-las. Então, nesse caso, a gente não pode multiplicar as duas matrizes. Entenderam? Então, pessoal, nós temos aí outro ponto importante, né? É a ordem ou o tipo da matriz resultante. Então, observe que a matriz resultado do produto dessas outras duas matrizes vai acontecer o quê, gente? O que nós vamos ter? Então, vamos olhar aí para o exemplo que a gente trouxe. Ao multiplicarmos as matrizes A e B, a gente vai obter aí uma outra matriz que a gente está chamando de matriz C. Essa matriz C vai ser a nossa matriz resultado. Então, qual vai ser a ordem ou o tipo dessa matriz C? Então, observem aqui, gente, ó. De forma geral, nós vamos ter uma matriz A, que é uma matriz M por P. Quer dizer, M, o número de linhas, P, o número de colunas. Multiplicado por uma outra matriz, que nós estamos chamando de matriz B, que ela é formada P por N. O P é o número de linhas e o N é o número de colunas. Só que nós vimos anteriormente que para existir uma multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira matriz, que eu estou chamando de P, precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que eu também estou chamando de P. Então, observe que o P é igual a P, né, gente? Então, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. E aí, nós vamos ter a matriz resultante, ok? Então, a primeira condição foi satisfeita, né? A condição foi satisfeita. Vai existir aí a multiplicação de matrizes. Ok? Então, porque nós já vimos aqui, agora a gente quer saber como que vai ser essa matriz C. Essa matriz C, gente, nós vamos olhar aqui, ó, o número de linhas da matriz A. E nós também vamos olhar para o número de colunas da matriz B. Porque essas duas informações vão nos dizer como será a nossa matriz C. Então, a nossa matriz C será M linhas e N colunas. Ok? Então, a matriz C terá como ordem o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Ok? Então, pessoal, olha o que eu escrevi aí para vocês. Então, a partir da multiplicação das matrizes A e B, determine qual é a ordem da matriz resultante desta operação. Então, observem aí, ó. Nós temos uma matriz A, que é 3 por 2, e uma matriz B, que é 2 por 2. Lembrando, gente, que nós sempre temos que lembrar que para existir uma multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Essa condição está satisfeita, né? Ó, número de colunas da matriz A é 2, o número de linha da matriz B também é 2, né? Lembrando que o primeiro número é linha e o segundo número indica a coluna, ou a quantidade de colunas, né? Então, observe aí, gente, ó, que a nossa matriz resultado, ela terá 3 linhas
e 2 colunas. Por quê? Porque o número de linhas da matriz A é 3 e o número de colunas da matriz B é 2. Então, pessoal, olha o que nós temos. Então, ao multiplicar a matriz A e a matriz B, nós temos como resultado uma matriz C que vai ser formada por 3 linhas e 2 colunas. Pessoal, agora nós vamos multiplicar duas matrizes e achar a matriz resultado. Então, eu trouxe para vocês aí a matriz A e a matriz B. Observem que a matriz A é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E a matriz B também é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Então, vai ser possível fazer essa multiplicação, por quê? Porque o número de colunas da primeira matriz vai ser igual ao número de linhas da segunda matriz, ok? Então, como que nós vamos achar a matriz resultante, gente? Agora a gente vai precisar muita atenção aqui nesse processo. Ó, nós vamos multiplicar a primeira linha da matriz A vezes a primeira coluna de B. E isso, gente, nós vamos fazer com cada elemento. Olha aqui, primeiro elemento de A vezes o primeiro elemento da primeira coluna de B. Então, nós temos 1 vezes 1. Depois, segundo elemento da primeira linha de A vezes o segundo elemento da primeira coluna de B. Então, nós ficamos com 2 vezes 4. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com a primeira linha de A vezes a segunda coluna de B. Então, pessoal, observe que nós vamos ter primeiro elemento da linha de A vezes o primeiro elemento da segunda coluna de B. Então, 1 vezes 3, mais o segundo elemento da primeira linha de A vezes o segundo elemento da segunda coluna de B. Então, ficou 2 vezes 2. Então, quando eu multiplico a primeira linha com a primeira coluna, essas duas multiplicações vão fazer uma soma. Depois, a primeira linha com a segunda coluna, essas multiplicações vão formar outra soma de resultados. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda linha da matriz A. Ela vai multiplicar cada coluna da matriz B. Então, nós vamos ter primeiro elemento da segunda coluna de A vezes o primeiro elemento da primeira coluna de B. Então, ficamos com 3 vezes 1, aqui embaixo. Depois, 4, que é o segundo elemento da segunda linha de A, vezes o segundo elemento da primeira coluna de B. Então, 4 vezes 4, tá aqui. Agora, nós vamos fazer a segunda linha da matriz A vezes a segunda coluna de B. Então, nós vamos ter primeiro elemento da segunda coluna vezes o primeiro elemento da segunda coluna de B. Então, vai ficar 3 vezes 3. Olha aqui, 3 vezes 3. Mais o segundo elemento da segunda coluna de A vezes o segundo elemento da segunda coluna de B, que ficou 4 vezes 2. Então, agora nós vamos resolver essas multiplicações, né? Então, vamos ficar com o quê? 1 vezes 1, ó, 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 4, 8. Aqui nós vamos ter uma soma. Depois a gente vai passar aqui para o próximo, ó. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 2, 4. Aqui nós vamos somar e vamos formar um outro número. Embaixo, na segunda linha, 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 4, 16. Agora, nós vamos para a última linha, né?
E a segunda coluna, 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 2, 8. Então, vamos olhar lá para o começo e ver que a nossa matriz resultante é uma matriz que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, quando nós resolvermos aqui, ó, 1 mais 8, a gente vai encontrar um 9. 3 mais 4, 7. 3 mais 16, 19. E 9 mais 8, 17. Então, nós formamos aí a matriz C, que será uma matriz que tem o quê? 2 linhas e 2 colunas. Ok? E aí, pessoal? O que acharam? Muito difícil? Então, pessoal, a gente trouxe para vocês um exercício aí, né? Para vocês tentarem fazer, né? Ver se vocês realmente entenderam o processo, como se faz a multiplicação de matriz. Então, nós temos 3 exercícios. O primeiro exercício, ele está dando 2 matrizes, né? Ele já disse que essa matriz é possível e ele quer saber qual será a ordem da matriz resultante. Então, vocês vão olhar para essas 2 matrizes, escrever a ordem delas e dizer como será a matriz resultante. Ah, a matriz resultante será uma 2 por 2, uma 3 por 2? Então, é isso que vocês vão escrever. No exercício 2, vocês estão olhando aí para a matriz A e B e vocês vão escrever se é possível ou não realizar a multiplicação. Então, o ideal é que aí primeiro vocês escrevam a ordem da matriz A, depois escrevam a ordem da matriz B e digam que se é ou não possível fazer essa multiplicação, ok? E na questão número 3, vocês vão terminar a multiplicação. Eu já comecei, eu já multipliquei a primeira linha pela primeira coluna de B e já multipliquei a primeira linha pela segunda coluna de B. Agora, vocês vão fazer o mesmo processo que eu fiz, só que vocês vão fazer com a segunda linha. Então, vocês vão fazer a segunda linha vezes a primeira coluna de B, depois a segunda linha vezes a segunda coluna de B. E aí, resolver as multiplicações, somar os resultados e achar aí a matriz resultante. Ok, pessoal? Pessoal, boa semana a todos. Mandem as suas atividades realizadas no Teams e procurem por mim pelo professor Leôncio lá, ok? Beijo a todos. Boa semana.